Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal julgou a ação penal 1044, que era aquela ação penal que cuidava do caso do deputado federal Daniel Silveira, um caso que ficou muito conhecido no Brasil. E hoje esse provavelmente é o assunto mais comentado em todos os meios de comunicação e nas redes sociais. Só que geralmente quando falam sobre esse caso, são críticas envolvendo vieses políticos, envolvendo questões como democracia, liberdade de expressão, imunidade parlamentar. E tem um aspecto nesse caso que, para quem está estudando para concurso público, lembrando que a finalidade deste canal é a preparação para concurso público, é muito mais importante que qualquer dessas coisas, tá? Eu vou colocar aqui na tela para vocês, e é isso aqui, é a questão da perda do mandato parlamentar como consequência da condenação criminal transitada em julgado, tá? Esse tema no Supremo Tribunal Federal foi tratado de diferentes maneiras ao longo do tempo na jurisprudência do Supremo. E agora, no caso do deputado Daniel Silveira, a matéria recebeu um tratamento diferente pelo Pleno do Tribunal. Antes a gente tinha umas divergências entre as turmas do Supremo e agora o Pleno do STF deu um tratamento diferente do que vinha sendo dado pelas turmas do Tribunal. E por isso que é tão importante. É um entendimento do Pleno do Supremo Tribunal Federal, então podemos dizer que é um entendimento do Tribunal, e é uma novidade em relação ao que vinha sendo praticado na Corte. Então, se você vai fazer provas de concurso, tanto de procuradoria, que é o foco principal do nosso canal, como de qualquer outra carreira jurídica, delegado, defensor, magistratura, Ministério Público, você tem que conhecer o que o Supremo Tribunal Federal pensa sobre essa questão. A pergunta aqui é a seguinte: quando um parlamentar sofre uma condenação criminal, ele automaticamente perde o seu mandato ou não? Bem, olha só, esse tema envolve diferentes dispositivos da Constituição Federal, tá? Especificamente no artigo 15 da Constituição, tá? E também no artigo 55. Então temos regras do artigo 15 e regras do artigo 55 da Constituição Federal. E aí a gente vai ver quais são essas regras e depois eu vou explicar no que elas são importantes para a gente entender o tema aqui, tá? Então eu vou até fazer o seguinte, vou jogar na tela aqui para vocês, para ficar mais fácil de nós visualizarmos, tá? Deixa eu jogar aqui, vai lá. Então, olha só, é o seguinte aqui. O primeiro dispositivo importante é esse, do artigo 15 da Constituição. Ele fala o seguinte: é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Então, esse dispositivo ele traz os casos de perda e suspensão dos direitos políticos. Tá? A gente não vai se aprofundar nisso neste vídeo, mas a gente tem que saber o seguinte, que no inciso 3 desse artigo 15, é prevista uma hipótese de suspensão de direitos políticos decorrente da condenação criminal transitada em julgado. Então, ocorrendo uma condenação criminal com trânsito em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, os direitos políticos do indivíduo condenado ficam suspensos, tá? Esse, então, é o primeiro detalhe. O segundo detalhe, ou melhor, o segundo dispositivo importante para a gente aqui é o do artigo 55, tá? Ou melhor, são diferentes dispositivos no artigo 55 da Constituição Federal. Olha só, o artigo 55, ele traz o regime jurídico do quê? Da perda do mandato do parlamentar. Então, isso aqui é uma regra específica para os parlamentares, para deputado e senador. Então, vejam. Regras
específicas para parlamentares, tá? Então, o regime de perda do cargo dos parlamentares é disciplinado, é regido pelo artigo 55 da Constituição Federal. Vamos lá. Nesse artigo, o que interessa para a gente são os incisos 3 e 6. E depois, os parágrafos 2º e 3º, tá? Vamos lá. Perderá o mandato o deputado ou senador. Aí o inciso 3 fala o seguinte, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa, tá? A sessão legislativa aqui é o ano, tá? O ano legislativo, tá? A terça parte das sessões ordinárias da casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada. Então, se o parlamentar faltar 1/3 das sessões ordinárias do ano legislativo, ele perde o mandato. É isso que fala o artigo 55. E o inciso 6 fala o seguinte, perderá o mandato o parlamentar que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Tá? Esses dois incisos são muito importantes para a compreensão do tema. Então lembrem, temos duas hipóteses aqui de perda de mandato, dentre outras previstas no artigo 55. Mas uma delas é faltar a 1/3 das sessões do ano legislativo, tá? Sessões ordinárias, e a outra hipótese é sofrer condenação criminal transitada em julgado. Beleza? Então vamos lá. Aí, no parágrafo 2º do artigo 55, a gente tem o quê? A gente tem a previsão de que, nos casos dos incisos 1, 2 e 6, lembrando que o inciso 6 é aquele que trata de condenação criminal, né? Condenação criminal, a perda do mandato será decidida. Ou seja, dá a entender que deve haver uma deliberação da Casa Legislativa. Então, a perda do mandato será decidida pela Câmara ou pelo Senado por maioria absoluta. Tá? Então, a princípio, segundo o parágrafo 2º do artigo 55, em caso de condenação criminal, o deputado ou senador vai perder o mandato de acordo com o que for decidido pela sua Casa Legislativa. Aí a gente vai no parágrafo 3º que fala, nos casos dos incisos 3 a 5, lembrando que o inciso 3 é aquele que trata do quê? Da falta a 1/3 das sessões. No caso do inciso 3, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva. Será declarada. Ou seja, dá a entender que não precisa de nenhuma deliberação. A perda ocorre de pleno direito. E o ato da Casa Legislativa é simplesmente declarar que ocorreu a perda. Então, se o deputado ou senador vai lá e durante o ano falta 1/3 das sessões, ele já vai perder automaticamente o cargo e a mesa vai tão somente declarar. Beleza? Lembrem dessas duas hipóteses e do regime de perda do mandato nessas duas hipóteses. Tá bom? Tá. Outra questão, e aí, beleza. Aqui são os dispositivos que são importantes para a gente entender o caso, tá? Agora vejam só. O primeiro questionamento aqui é o seguinte. Lá no artigo 15, no inciso 3, tem a previsão de que, ocorrendo a condenação criminal, há a perda dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação. E aí a primeira pergunta é a seguinte. O parlamentar, então, quando sofre uma condenação criminal e tem suspensos os seus direitos políticos, será que ele já não perde automaticamente o seu mandato eletivo, já que ele fica sem direitos políticos? Não perde, tá? Por quê? Porque para os parlamentares existe na Constituição, né, dentro do Estatuto Parlamentar, o Estatuto Parlamentar são as regras constitucionais específicas do regime jurídico dos parlamentares. E dentro do Estatuto Parlamentar a gente tem o artigo 55, que trata de forma específica da perda de mandato dos parlamentares. Então, porque os parlamentares possuem uma regra específica de perda de mandato,
eles não perdem um mandato como uma consequência lógica da suspensão dos direitos políticos que decorre da condenação criminal transitada em julgado, tá? Tomem cuidado com isso. O Supremo Tribunal Federal já decidiu nesse sentido. Olha só, vou jogar aqui na tela para vocês. Questionamento para a gente. A perda dos direitos, ou a suspensão dos direitos políticos decorrente da condenação criminal acarreta a perda do mandato parlamentar? Como eu falei, não. Olha só esse precedente do Supremo Tribunal Federal. O trecho que interessa é esse que está em azul aqui, ó. Da suspensão dos direitos políticos, que é um efeito da condenação criminal transitada em julgado, ressalvada a hipótese excepcional do artigo 55, parágrafo 2º da Constituição, que é o artigo que trata especificamente dos parlamentares, resulta por si mesma a perda do mandato eletivo ou do cargo do agente político. Então, o que o Supremo falou aqui foi o seguinte: qualquer detentor de mandato eletivo, quando tem os seus direitos políticos suspensos pela condenação criminal, perde o cargo automaticamente, menos os parlamentares, porque os parlamentares têm um regime específico de perda de mandato lá no artigo 55. Tá? Primeiro questionamento que vocês precisam compreender. Tá? Primeiro tema, primeiro assunto aqui no nosso vídeo. Beleza. Agora, a gente viu então que os parlamentares têm um regime específico de perda do mandato. Tranquilo. E aí surge a questão, surge a pergunta. Tá bom, ele não vai perder sempre o mandato quando ocorrer, necessariamente o mandato, quando ocorrer a suspensão dos direitos políticos pela condenação criminal. O Supremo Tribunal Federal decidiu isso. Então, a perda do mandato não é uma consequência da condenação criminal? Pois é. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal tem vários precedentes diferentes ao longo do tempo dos seus diferentes órgãos, tá? Muito cuidado com isso. A gente teve uma evolução jurisprudencial e agora, em abril de 2022, no caso do Daniel Silveira, a gente teve uma adoção de um entendimento diferente do que vinha sendo aplicado anteriormente pelas turmas do Supremo Tribunal Federal e pelo próprio pleno do STF, tá? Olha só, vamos ver aqui na tela. Essa é a cronologia, tá? Essa é a cronologia dos entendimentos do STF. Primeiramente, lá na Ação Penal 565, e aqui foi decidida pelo plenário do STF, o Supremo entendeu o quê? Que a condenação criminal não acarreta a perda automática do mandato. Isso deve ser decidido pela Casa Legislativa a qual pertence o parlamentar, nos termos do artigo 55, inciso 6 e parágrafo 2º da Constituição. A gente viu lá que o artigo 55, inciso 6, combinado com o parágrafo 2º, nos leva à conclusão de que deve haver uma deliberação, uma decisão da Casa Legislativa sobre a perda ou não do mandato do parlamentar quando ele sofre uma condenação criminal. A gente viu isso, é o que está lá no texto da Constituição. Beleza. Depois disso, na Ação Penal 694, e aqui não foi mais o pleno, né? A gente viu que a Ação Penal 565 foi o pleno, foi o plenário do STF, então o tribunal com todos os seus ministros. Depois disso, na Ação Penal 694, a primeira turma, né, foi um caso julgado pela primeira turma do STF, decidiu o seguinte, ela falou, a condenação, quando acarreta mais de 120 dias em regime fechado, né, nesse caso, a perda do cargo é uma consequência lógica da condenação. Ela acontece automaticamente. Por quê? Por conta da regra do artigo 55, inciso 3 da Constituição, que, combinado com o parágrafo 3º desse mesmo artigo, nos mostra que, quando o parlamentar falta a 1/3 das sessões ordinárias do ano legislativo, ele automaticamente perde o cargo e a mesa da Casa Legislativa vai apenas declarar a perda. Ela não delibera nada. E quando o regime inicial é fechado por mais de 120 dias, ele vai, no ano, faltar 1/3 das sessões ordinárias daquela Casa Legislativa. Por isso que a primeira turma da STF, na Ação Penal 694, falou o seguinte, em regra, quem decide sobre a perda do mandato é a Casa Legislativa. Mas se o regime inicial for fechado por mais de 120 dias, aí a perda do mandato vai ser automática, porque esse parlamentar vai necessariamente faltar a 1/3 das sessões ordinárias do ano legislativo daquela casa. Então, se aplicaria a regra do artigo 55
inciso 3, combinado com o parágrafo 3º desse mesmo artigo. Tá? Foi isso que decidiu, então, a primeira turma do Supremo. Aí veio, depois disso veio a segunda turma do STF, e ela falou o seguinte, olha só, na ação penal 996, tá? Foi nesse caso, ação penal 996, que foi julgada em 2018, maio de 2018, a segunda turma, não foi mais a primeira turma, nem foi o plenário também, a segunda turma do Supremo falou que a perda do mandato do parlamentar condenado criminalmente deve sempre ser decidida pela respectiva Casa Legislativa. Sempre. Sempre é a Casa Legislativa que vai decidir. Não haverá perda automática do mandato em caso de condenação criminal do parlamentar. Por quê? Por conta da existência de uma regra específica no artigo 55, inciso 6, que prevê perda de mandato quando o parlamentar sofre condenação criminal. E o parágrafo 2º desse artigo diz que, nesse caso, a perda do mandato deve ser decidida, deve ser deliberada pela Casa Legislativa. Tá? Então, nesse caso, a segunda turma falou o seguinte, pouco importa o quantitativo da pena, pouco importa quantos dias haverá de cumprimento de pena em regime inicial fechado. A perda do mandato deve sempre ser decidida pela Casa Legislativa. Ok, deve ser decidida pela Casa Legislativa por aplicação do artigo 55, inciso 6 e parágrafo 2º da Constituição. Acontece que agora, no caso do julgamento do deputado Daniel Silveira, o STF mudou o entendimento, adotou um entendimento completamente diferente. E não foi nem a primeira turma do Supremo, nem a segunda turma do Supremo, foi o plenário da Corte. Então foi um julgamento que reuniu todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então a gente pode dizer que foi o entendimento adotado pelo STF, que é o entendimento que em provas você deve adotar. Tá? Você pode até criticar o entendimento, não gostar, falou que o STF errou, mas em prova você tem que levar esse entendimento, porque é o entendimento que o examinador vai aceitar. Né? A menos que ele pergunte a literalidade da Constituição, aí você responde de acordo com o texto literal da Constituição. Mas se ele perguntar qual é o entendimento do STF, aí você vai aplicar o entendimento que o STF adotou aqui, no caso do julgamento do Daniel Silveira, tá? Que foi na ação penal 1044, julgada no dia 20 de abril de 2022. Julgamento recentíssimo da semana passada. O que foi que o STF fez nesse caso? Nesse caso, o STF aplicou o artigo 55, inciso 6 e parágrafo 2º da Constituição, mas determinou a imediata, automática perda do mandato do parlamentar que foi condenado. Exatamente. O mesmo dispositivo, os mesmos dispositivos que o plenário do Supremo e a segunda turma do Supremo tinham adotado anteriormente para dizer que a Casa Legislativa é que vai decidir sobre a perda do mandato, o STF adotou agora para determinar a imediata perda do mandato. Não remeteu essa questão à Casa Legislativa. Quer ver que foi exatamente isso que o Supremo decidiu? O caso foi decidido por maioria, tá? A relatoria foi do Alexandre de Moraes e a ampla maioria dos ministros seguiram integralmente o voto do Alexandre de Moraes. Só 2 divergiram. O Nunes Marques divergiu completamente, porque ele absolveu o Daniel Silveira, e o André Mendonça, ele divergiu parcialmente, porque ele condenou em menor extensão, e além disso, no finalzinho do voto, ele falou: a perda do mandato deve ser decidida pela Casa Legislativa. Mas só ele falou isso. O Alexandre de Moraes falou outra coisa, e ele foi seguido integralmente, na íntegra, pela maioria dos demais ministros, inclusive pelo Luiz Fux. Tá? Então, olha só o que o Alexandre de Moraes falou no voto dele, lá no finalzinho. Ele falou, como efeito da condenação, então ele falou, como uma decorrência dessa condenação, nos termos do artigo 15, inciso 3, combinado com o artigo 55, inciso 6 e parágrafo 2º da Constituição, e o artigo 92, inciso 1 do Código Penal, determino a perda do mandato do réu, deputado Daniel Silveira, e a suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado. Foi exatamente isso que o Alexandre de Moraes falou no voto dele. Tá? Depois que ele fez a dosimetria da pena, ele falou isso. E ele foi seguido na integralidade, foi seguido na íntegra pela ampla maioria dos demais ministros. Então vejam como nesse caso do Daniel Silveira,
o STF adotou um entendimento completamente diferente daquele que vinha sendo adotado em casos anteriores pela Corte, tanto pela primeira turma, quanto pela segunda turma, quanto pelo pleno do STF. Tá? Então, tenham cuidado. Para provas, esse aqui é o entendimento. Tá? Em uma prova discursiva, em uma prova oral, vocês podem expor tudo o que eu falei aqui, falar da evolução histórica da jurisprudência do Supremo sobre o tema, falar o que diz a Constituição Federal na sua literalidade, de falar como o Supremo Tribunal Federal decidiu no caso do Daniel Silveira, que é o caso mais recente decidido no tribunal. Tá? Agora, se o Supremo Tribunal Federal eventualmente, né, vier a modificar isso aqui, eu venho aqui no canal e falo para vocês, tá? Mas atualmente esse aqui é o entendimento do STF. Pode ser que haja, por exemplo, os embargos de declaração nesse caso e o Supremo faça alguma ressalva, dizendo, ah, não, quem tem que decidir sobre a perda é a Casa Legislativa. Mas, por enquanto, não temos isso. E pode ser também que, mesmo havendo embargos de declaração, o STF diga, não, ele já perde automaticamente, de imediato, o cargo dele, independentemente de deliberação da Casa Legislativa, tá bom? Então, esse é o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal. É uma novidade na jurisprudência do STF, tá? E vocês precisam ficar atentos a isso, a essa novidade, e ao histórico que temos sobre o tema na jurisprudência do STF, tá bom? É isso aí. Valeu a todos por acompanharem e nos vemos aí no próximo vídeo, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima.